Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Um texto bem curto, né? Está escrito assim: não apagueis o espírito. Na sua versão pode estar escrito: não extingueis ou extingais o espírito. Amém? Pode retomar seu assento, em nome de Jesus. Nós estamos já, antes de pararmos, não, até mesmo quando paramos, falamos a respeito disso, do Espírito Santo, que é a nossa conferência, falamos sobre enchei-vos do Espírito Santo. E como nós estamos enfatizando a questão de sermos cheios do Espírito, de nos enchermos do Espírito, e crendo que estamos buscando isso, que estamos nos enchendo, eu quero então pensar com vocês sobre não apagueis o Espírito, e não apagamos o Espírito Santo, e não extinguirmos o Espírito Santo. E quando lemos esse livro que Paulo envia a essa igreja em Tessalonicenses, Paulo começa apresentando-se, como sempre o faz, como sendo doulos de Cristo, escravo de Cristo. E Paulo vai também falar a respeito da importância, exortando os irmãos com relação à santidade, o amor fraternal. Também vai expor como é que foi o seu ministério entre os irmãos tessalonicenses. E vai continuar instruindo eles sobre a ressurreição de Cristo e também sobre sua vinda. Estando a igreja vivendo um tempo de perseguição, Paulo vai trazer uma mensagem de esperança, da convicção de que devemos confiar no Senhor, na segunda vinda de Jesus Cristo. E Paulo vai encerrar a sua carta oferecendo várias exortações, vários conselhos. E ele vai dizer aos irmãos que não devem, por exemplo, desprezar as profecias, que os irmãos devem orar sem cessar, que os irmãos devem fortalecer aqueles que estão fracos, os fortes devem fazer isso. E Paulo vai trazer uma série de exortações. E dentre as exortações que ele faz, uma delas está o não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. E quando se lê esse texto, a pergunta que não se cala é: o que de fato Paulo está querendo dizer quando ele vai afirmar que não se deve apagar o Espírito? Qual é a mensagem que Paulo quer passar para os irmãos? Primeiro é que a gente tem que destacar que Paulo aqui está usando de uma metáfora para se referir ao Espírito Santo, a ação do Espírito, ou então aquilo que nós podemos fazer que pode apagar a ação do Espírito. E Paulo vai usar a metáfora do fogo. Nós conhecemos o fogo como um símbolo do Espírito Santo. E essa metáfora que Paulo usa aqui, ela pode ser paralela, e autores como Bernard trabalham a ideia de que Paulo está se referindo a um altar em chama que não deve ser apagado, como que se fosse algo paralelo a Levíticos capítulo 6, versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse autor vai dizer que a ideia de Paulo aqui é esta: é desse altar que está em chama, que não deve ser apagado. E quando você lê a palavra, no Antigo Testamento, o altar era esse local em que Deus se manifestava, em que a glória do Senhor descia sobre ele. No Novo Testamento, não tem mais altar em templo para a igreja, como um altar em que Deus vem. O altar é quem? É o nosso coração. Assim como no Antigo Testamento não se deveria apagar o fogo sobre o altar, no Novo Testamento, nosso coração, que é o altar do Senhor, não deve se apagar o fogo do Espírito Santo em nosso coração. Então, o que de fato significa não apagar o Espírito? É não apagar, é não inibir a influência do Espírito em nossos corações. É não inibir a influência, a direção, a ação do Espírito de Deus em nós. E como Paulo está falando com uma igreja e não com uma pessoa individualmente falando, mas de forma coletiva para a congregação, então ele vai trabalhar essa expressão a partir do contexto. Quando se diz não apagueis o Espírito,
É o que do Espírito que não devemos apagar? E ali então vem algumas possibilidades. Alguns dizem é a profecia. Porque se você ler os versículos, por exemplo, o versículo posterior vai dizer o quê? Não desprezeis a profecia. Alguns vão dizer, não, aqui é desprezar os dons. Aqui vai dizer, não, aqui o não apaguei do Espírito tem a ver com a negligência com relação ao fruto. A algumas coisas novas que apagam. Mas eu quero pensar com vocês sobre isso. Basicamente, 3 formas de apagar o fogo do Espírito em nós. Se pensamos aqui no Espírito agindo como fogo, a pergunta seria, o que é que de fato apaga o fogo? No mínimo tem 3 formas de apagarmos o fogo, já que a metáfora é de fogo. A primeira, nós apagamos o fogo colocando água sobre o fogo. Se tem fogo e você coloca água no fogo, a tendência é que ele vai apagar. Então a ideia de não apagar o fogo é não colocar água sobre o fogo, porque não vai apagar. E a pergunta é então, quando é que nós colocamos água no fogo? Quando é que nós colocamos água que vai apagar o fogo? Eu vou partir da ideia do versículo posterior. Quando desprezamos a profecia, quando desprezamos os dons, quando o Espírito Santo está agindo em nosso meio, em nossa vida, ativando dons entre nós, profecia, cura, e nós os cristãos desprezamos a manifestação dos dons, nós estamos colocando água sobre o fogo. Quando Deus está operando, Deus está agindo, está se manifestando e manifesta em nós dons do Espírito, como de profetizar, e nós olhamos para isso com desdém, com desprezo, e ignoramos, nós estamos apagando o que é os dons do Espírito. E Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito Santo. Nesta noite eu vim dizer-los, não apaguemos o Espírito Santo, que não falte em nosso meio profecia, que não falte em nosso meio línguas estranhas, que não falte em nosso meio os dons de curar, que não falte em nosso meio a ativação carismática, que sejamos uma igreja vibrante, cheia dos dons do Espírito Santo de Deus, que haja no nosso meio profecia, para que haja edificação, para que haja exortação e para que haja consolação, que os dons sejam uma realidade em nosso meio, que sejamos uma igreja pentecostal que tem os dons. E Paulo vai dizer, não desprezem as profecias. Como eu disse aqui semana passada, ser cheio do Espírito também é ter os dons. E nós devemos não apagar esse fogo do Espírito, não inibir o Espírito Santo. Então, Israel, se não devemos desprezar, quer dizer que devemos aceitar tudo? Não, devemos julgar. O julgar aqui é o que? É analisar, é discernimento. Paulo nunca proíbe a atuação dos dons. Paulo sempre fala da forma correta de lidarmos com os dons. Até mesmo em Coríntios, que era uma igreja que tinha dons poderosos, era carismática ao extremo e tinha muitos equívocos. Em nenhum momento Paulo disse, ei, vocês estão usando os dons equivocadamente, por isso não tem mais dons, acabam com os dons. Não, ele não diz, não usem mais os dons. O que ele diz? Buscai com zelo todos, ou então buscai com zelo os dons, principalmente o de profetizar. Paulo está falando para uma igreja que tem extremos, para uma igreja que vive de forma errada os dons, mas ele a incentiva a buscar os dons. Por quê? Porque os dons são presentes do Espírito, e aquilo que vem do Espírito é bom para a igreja. Se o Espírito Santo quer dar dons para nós, nós não podemos negá-lo, nós temos que buscá-lo, nós temos que ansiar, nós temos que desejar o que é? Os dons do Espírito. Porém, não pode faltar discernimento, não pode faltar o cuidado,
não pode faltar o julgamento, não pode faltar a análise, porque senão vai até que no nosso meio, todo mundo quer profetizar, cada um na hora dele, todo mundo quer falar, e alguns começam a inventar algumas coisas. Aí não, ali sabe o que? Aí também apaga o espírito, porque apagar o espírito não é só dizer não aos dons, é também dizer que tem os dons quando não tem, é também fingir que tem, é também improvisar que tem, é também querer parecer que tem, é também querer mostrar que tem. Agora, quando nós dizemos: fala Senhor, fala Senhor, fala Senhor, o Espírito se manifesta e revela o oculto, o Espírito se manifesta e ativa na igreja dons espirituais. Segunda coisa, o que apaga o fogo? O fogo é apagado também quando colocamos sobre eles o que? Substâncias que não consomem, incombustíveis. Se você cobrir o fogo com alguma coisa que não consome, que não for combustível, apaga o fogo. Toda substância incombustível apaga o fogo. Por exemplo, se tiver fogo aqui e eu chegar com alguma substância, por exemplo, um cobertor cheio de alguma substância, como por exemplo, como é que é o nome? Extintor, né? Extintor. Você chega ali e apaga o fogo. Tudo aquilo que é incombustível apaga o fogo. O que seria substância incombustível? Pecado, vida pecaminosa, mentira. Viver em pecado apaga o espírito. Viver sem santidade apaga o espírito. Viver de qualquer jeito apaga o espírito. Viver como quem é do mundo apaga o espírito. Viver como carnal apaga o espírito. E Paulo está dizendo: não apagueis o Espírito Santo. Sabe o que quer dizer o que? Sede santo, como santo é o Senhor vosso Deus. Sabe como é que os sacerdotes no Antigo Testamento mantinham a chama no altar acesa? Eles deveriam buscar lenha. Quando buscavam a lenha e entrassem no altar, eles não deveriam entrar com qualquer roupa, só roupa de linho, só roupa puríssima. Sabe o que é? Estas roupas foram de duas coisas: primeiro, justiça; segundo, santidade. Sem uma roupa pura, limpa e finíssima, eles não deveriam entrar no altar, senão morreriam, e muito menos o altar iria permanecer aceso. O mesmo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é apagado onde não tem santidade. Por isso, se quisermos ser cheios de Espíritos, andar com o Espírito, dominados pelo Espírito, nós temos que renunciar ao pecado, renunciar o mundo, renunciar a carne, dia após dia, renunciar, divorciar-nos com a nossa carnalidade e dizer não para o pecado, não para o mundo, não para o adultério, não para a mentira, não para o roubo, não para o orgulho, e dizer sim ao Espírito Santo de Deus. E então ele vai nos encher, nos revestir e nos impactar com o seu poder. Por isso, não apague-o com substâncias incombustíveis. Ele não pega onde a substância não pega fogo. E terceiro, nós apagamos o fogo, sabe como? Se não alimentarmos, se não colocarmos nele combustível, se não colocarmos nele lenha. Onde não há lenha, o fogo se apaga. A gente precisa alimentar o fogo. A gente precisa colocar lenha no fogo. A gente precisa colocar combustível no fogo. Se nós queremos não apagar o Espírito, temos que alimentar esse fogo. Se quisermos apagá-lo, então só deixamos de forma desleixada. O que é isso? Se não colocarmos a nossa vida diária, a devoção da palavra de Deus, a busca pela palavra, a oração ao Senhor, se não formos alimentando isso, nós apagaremos o Espírito de Deus em nossa vida cristã.
E por isso é que Paulo está dizendo: não apaguem o espírito. Ei, que tenhamos uma vida cristã diária. Por isso é que Paulo vai dizendo no versículo anterior: orai sem cessar. Se a igreja não for constante na oração, ela apaga o Espírito Santo. Se a igreja não for fervorosa na busca ao Senhor, na intimidade com Deus, se a igreja não tiver desejo do Senhor, ela apaga o Espírito, ela extingue o Espírito. Por isso eu vim dizer-lhes esta noite: ei, oremos reviver, ei, busquemos a palavra reviver, ei, nos separemos para o Senhor, igreja do Cristo, para que andemos cheios, para que andemos incendiados, para que os dons do Senhor, para que o mover do Senhor, para que o fruto do Senhor seja uma realidade em nossas vidas. Às vezes não estamos pecando, às vezes não estamos mentindo, não estamos roubando, não estamos andando em pecado. Eu não adultero, Israel. Eu sou um homem íntegro, sou reto, sou fiel à minha esposa, a Deus inclusive. Não, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante. Não, eu venho para a igreja. Não, eu sou honesto, eu sou bacana. Não, que apaga o espírito não é só o pecado, é também não orar, é também não buscar a palavra. E lhes digo mais: quem vive sem isso corre perigo, sabe de quê? De cair em pecado constantemente. Porque ninguém vive em santidade sem vida de oração. Ninguém vive em santidade sem alimentar-se da palavra de Deus. Disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Como perseverar o mancebo o seu caminho? Guardando a palavra no seu coração. Se não quisermos apagar o espírito, temos que amar a palavra, temos que buscar a palavra, desejar a palavra, ter fome da palavra e então alimentar esse espírito que está em nós. É aquilo que se diz: existem ainda dois leões em nós, o leão da carne e o leão do espírito. Se eu alimentar o leão da carne, ele vai crescer e vai dominar minha vida. Mas se eu alimentar o leão do espírito com a palavra, com oração, com jejum, vem a palavra, vem oração, vem jejum, vem a palavra, vem oração, vem jejum, o leão cresce em mim, eu sou cheio dele, ele domina a minha vida e eu ando debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito Santo de Deus reviver. Por isso, alimente-o, coloque combustível neste fogo, coloque lenha neste fogo, alimente-o, reaviva-o, renova-o. Se você está percebendo que o fogo estava por aqui e aos poucos está morrendo, desperta e diga: eu vou buscar lenha, eu vou buscar o combustível, eu vou jogar lenha chamada palavra, lenha chamada oração, lenha chamada jejum, e o fogo que estava se apagando vai permanecer gigante, vai permanecer enorme, porque o fogo no altar deve permanecer aceso, jamais deve se apagar. Busquemos o Espírito e alimentemos o fogo do Espírito em nós. Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Que não desprezemos as profecias, os dons do Espírito. Que não vivamos em pecado, andemos em santidade, e que possamos alimentar e possamos colocar lenha sobre esta fogueira, em nome do Senhor Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Esse é o momento para você buscar Ele de todo o seu coração.
Esse é um momento para você se encher dele. Ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã.